Conectados e conectadas, estamos aqui novamente de Seacast hoje com meu grande amigo aqui, Dr. Osmar, aqui, que nós vamos falar de assuntos extremamente relevantes nessa semana aqui que a gente está fazendo, que é a Semana do Corpo Mental Saudável. E nada, né, melhor do que chamar quem cuida da mente das pessoas e do emocional aí durante tantos anos, né, Osmar? Ah, sim, bastante tempo. Tem quantos anos aí, só para não entregar a idade? Bom, aqui em Brasília há mais de 26 anos, há Uhum. 26 anos e alguns meses, né? Antes disso, Rio de Janeiro, né? Uhum. Foi quando eu descobri o interesse por essa parte, né? De mergulhar na questão subjetiva da mente, que a Uhum. gente vai conversar. Assim, pessoal, o Osmaio, ele já tem outros podcasts aqui com a Digital Connect, aqui no DCCast aqui, e quem quiser conhecer um pouquinho pode entrar aí nos outros vídeos aqui. E eu queria já começar aqui, é pesado, Osmar, com a turma aqui, porque essa parte da mente aqui, o nosso título aqui de hoje, né, nosso assunto aqui, ele vai ser voltado para mentes brilhantes no mundo de agora, que é um assunto bem vasto, né, Osmar? Mentes brilhantes no mundo de agora. E aí eu já Muito vasto. começo meio que polemizar um pouquinho, porque você que, né, tu cuida dessa parte da mente aí por muitos anos das pessoas, hoje eu estou observando que é muita informação, né? Então, assim, como a gente consegue transformar, né, uma mente saudável, que vamos colocar, no meu ponto de vista, a mente saudável é uma mente que se torna brilhante, obviamente, né? Porque organiza os pensamentos e por aí vai. No mundo de agora que a gente tem tanta informação, tantas redes sociais, tantas plataformas de vídeo aí e tantas opções para a gente escolher. Como que faz hoje aí, pelo que você está observando aí nessa variedade de conteúdo que a gente tem hoje, informação na internet? A mente é a nossa ferramenta principal para a qualidade de vida e sucesso de tudo por tudo. E nesse momento, a gente vive dentro de uma mente plurativa, isso que o Rafael acabou de falar, com uma quantidade de informação, e só tem uma forma da gente poder separar a informação que nos interessa, que é a consciência, que a gente vai colocar um pouco depois em que, é, em que significa a consciência. E a única forma que tem para a pessoa colocar a mente a seu serviço é entender o que é a mente, que é diferente da máquina, que é o cérebro, e entender as duas partes da mente, aquela que trabalha na parte lógica, comparativa, que é muito importante para poder organizar a nossa vida, é colocar conceito nas coisas, trabalhar, estudar, é a nossa identidade lógica, a nossa colocação no mundo, a nossa identidade pessoal, a personalidade. E a outra mente, que é a mente subjetiva, que vai funcionar durante o sono, e a sua linguagem são os sonhos, e além disso, as obras de arte, os inventos, os desenvolvimentos científicos. Então, é como a gente podia comparar assim, um computador, um celular. Nós temos, então, o sistema operacional, que são os programas, que é o software. E nós temos a máquina. À medida que a máquina avança na sua capacidade tecnológica, ela tem condição de colocar programas e aplicativos mais eficientes para poder se conseguir melhores resultados. Osmar, deixa eu ter essa parte do software e hardware que você comentou aí. Vamos pegar nessa ideia, que eu acho que essa ideia é boa, só para ver se tá claro e o pessoal entender e também se eu entendi. Né? Software é a mente, hardware é o cérebro, é Isso, isso? exatamente. Tá. E acaba que um complementa o outro, ou não? Um Sim, depende do depende do outro. outro, né? Porque você precisa do cérebro para poder pensar ali e usar a mente. Sim, Tá correto o raciocínio, né? perfeito. Aí vamos falar de base, porque eu acho assim, as pessoas estão esquecendo da questão da base, né? E antes, assim, vamos falar do hardware antes do software, né? Certo. Do hardware, que aí nós estamos falando do cérebro, precisamos cuidar do hardware. Sem Qual dúvida. que é
qual que assim, para a gente transformar essas mentes brilhantes, né, no mundo de agora, em termos de hardware, não vamos nem falar dos aplicativos que eu entrei nos softwares, né? Então, que é muito aplicativo hoje para a gente poder colocar aí para funcionamento, Certo. pela quantidade de variedade que a gente tem de informação. Mas, se a gente também não tiver com hardware bom, os aplicativos não vão ser colocados. Aí vamos falar o que é o hardware bom que eu entendo. Se a gente não está com a memória, se tem pouca memória para a gente poder colocar os aplicativos, só que eu sei que tem como a gente expandir essas memórias. E aí vem a questão de cuidar do cérebro. O que é importante para a gente poder cuidar do cérebro e para a gente ampliar esse software aí da mente? Eu acho que a eficiência da gente fazer qualquer coisa é saber como é que funciona. Uhum. Então, o cérebro ele funciona baseado em quê? Numa voltagem. A diferença entre dormir e acordar é a voltagem do cérebro. Então, durante o sono, não funciona a parte lógica dos conceitos, dos papéis, da personalidade. E numa voltagem que produz uma outra sintonia, então desperta uma outra mente. Então, falando do hardware, ele tem todo um funcionamento de um sistema extremamente bem sofisticado que até hoje a ciência não conseguiu, de uma forma assim bem clara, e é muito difícil definir tudo isso, porque isso depende de uma parte que são assim aquilo que impacta no funcionamento do hardware, da máquina, que é o processo do sentimento, da emoção, é uma série de interferências, igual aconteceria, por exemplo, num computador, que entra um vírus, não é? Então, como que eu vou evitar o vírus na minha máquina, no meu cérebro? Eu tenho que ver as coisas básicas do sono, da alimentação, do exercício e principalmente da meditação. Opa, sono, meditação, deixa eu anotar aqui. E exercício e meditação. Exercício, meditação. É sono, alimentação, né? Alimentação, exercício e meditação. Eu acredito que a meditação seria a última etapa, né? Vamos colocar aí. Seria... A última etapa, porque a grande vantagem da meditação é que a pessoa acessa a mente subjetiva, aquela que se manifesta durante o sono, pelos sonhos, num tempo real, quer dizer, num tempo real de mente objetiva. Então, a personalidade aprende naquele momento. Ela não precisa de fazer interpretações de uma linguagem disruptiva, sem sentido lógico, sem nada, para entender o que o inconsciente está dizendo. Tá, então essa é a vantagem da meditação. Da meditação, Osmar, eu acho que é importante a gente passar todo um passo a passo para a turma aqui, para a gente trabalhar essa mente brilhante, porque isso é um conjunto, uma construção, né? Você não vai fazer de uma hora para outra, você vai se achar um gênio, vai começar a pensar, é uma construção que você tem que... Qual que seria o primeiro passo, Osmar? Alimentação ou sono? Um depende do outro, né? Porque, por exemplo, um interfere no outro. Então, hoje em dia existem estudos muito profundos a respeito da nutrologia. Porque as pessoas, às vezes, elas consomem o alimento de acordo com a necessidade emocional. Elas incorporam aquilo, não é? E tem aquela necessidade de conter as emoções, por exemplo, de ansiedade, de depressão, que são duas coisas, assim, que seria a mesma coisa em grau diferente, que seria a bulimia e a outra parte da pessoa não conseguir se manter. Então, essa parte do que ela sabe sobre ela, que vai desenvolver sentimentos e emoções que possam ajudar a mente, então ela precisa criar uma relação com o meio de trabalho, com o meio familiar, com o meio social e principalmente com o meio afetivo, que é o principal motivo que as pessoas buscam o consultório, dentro de uma relação saudável, não é? Para que ela possa viver a questão da sua troca, né? A troca de autoestima, a troca de gentileza, a troca de se inserir num contexto onde que ela tem uma colocação saudável com ela mesma. Então tudo começa com ela.
Tá, aí quando você está falando uma parte saudável já das relações interpessoais ali também, né? Trabalho e família e outras coisas. Mas as pessoas eu vejo, Osmar, assim, né? A gente faz a semana da alimentação saudável aqui, coloca algumas coisas básicas. Às vezes eu estou postando algumas coisas no Instagram aí de alimentação, o pessoal até, né? Porque eu já estou tão acostumado a comer saudável também, por causa da esposa também que cobra muito. Mas assim, o que não pode faltar na alimentação para um cérebro brilhante aí? Qual que é o alimento ali que você sempre ou que você instrui ou você coloca que não ou deve evitar excessos para que não atrapalhe essa mente aí? Hoje em dia, nós temos uma alimentação processada que ela é muito prejudicial. As pessoas elas não têm, às vezes, tempo para poder elaborar uma alimentação natural e elas compram aquilo pronto e colocam no micro-ondas, que já não é muito bom, ou coloca e tal. Então, esse é um problema. Uhum. A quantidade hoje de câncer, de casos de câncer que tem, ele vem dessa alimentação tóxica. Existem alguns tipos de alimentos básicos, né, que às vezes eles não são consumidos. E eles são assim, por exemplo, os vegetais. Os vegetais eles contêm a clorofila. A clorofila, por exemplo, que tem uma substância que uma empresa do Japão vende há muito tempo, que é a clorela. A clorofila nada mais é do que o sol que está dentro da planta, porque se a planta fosse plantada fora do sol, ou ela não existiria ou ela ficava amarela. Então, o processo de fotossíntese da planta, dela receber a luz do sol, né, e expelir oxigênio à luz do sol e sequestrar o carbono do ar, então ela vai fazer isso dentro do organismo, que nós somos um sistema profundamente. Depois vem as fibras e depois vem os nutrientes básicos. Além dessa parte da clorofila, existem alguns agentes naturais que eles transformam, por exemplo, o sangue, eles não deixam o sangue ficar ácido, que é o limão, o gengibre, o açafrão, uma série que já está muito bem estudado. Uhum. Então a gente coloca esses elementos combinando na comida e evita, por exemplo, algumas comidas tóxicas. Por exemplo, a carne é uma comida tóxica. Então ela tem que ser combinada com um tipo de fibra, para ela não criar uma dificuldade. E aí depois tem o problema dos horários de alimentação, assim como tem o horário de sono. Então esses são os cuidados principais com essa máquina, que é o software, que é extremamente sensível, né? E a gente precisa de entender como que ela funciona, e aí entra um outro processo de entrar em contato com essa máquina, com essas partes do hardware dessa máquina. No caso só para a gente fechar a parte da base, alimentação você já colocou ali a importância, né? Porque também se você não alimentar bem, né, você também não dorme bem, né? A verdade é essa. E se alimentar demais também não dorme bem. Também não dorme bem. E acaba você também tendo dor de cabeça, porque ataque estômago, então, né, que é um fator muito comum, dor de cabeça quando há um exagero, às vezes, de algum tipo de comida ali, né? Aí a pessoa dorme bem e aí vem a parte do exercício. Onde que entra a parte do exercício, para a gente depois fechar ali também na meditação, você já deu uma pincelada, e o exercício, em que intensidade ali? Eu sei que, obviamente, que você é psicólogo, mas eu sei que você estuda um pouquinho de cada coisa, né? Sem dúvida. Para estruturar aí essa parte da mente, ela não é uma coisa separada, né? O corpo ele é todo junto e misturado. Então, o exercício ele ajuda aonde nessa construção do hardware da mente aí? O funcionamento perfeito de todas as energias que passam pelo corpo, né? Agora, o exercício, o tipo de exercício vai depender dos temperamentos, que isso vem desde a medicina Ayurveda, né? Tem pessoas que estão ligadas à ação, ao exercício, né? Tem pessoas que estão ligadas mais à parte da meditação, da elaboração mental. Então, seria assim, uma pessoa, você não pode levar ela para o museu que ela fica estressada. Aí você leva ela para correr, você leva ela para a natureza, ela fica toda feliz, ela produz aquelas substâncias do prazer, que é a serotonina, né? A dopamina. Então isso é fundamental. Se você pega uma pessoa que gosta de ler, que gosta de ficar no museu olhando a história, fala, vamos caminhar. Assim, não, o sol está muito quente.
eu prefiro ficar tranquilo aqui. Então, essas duas partes e mais as outras intermediárias, que é o desenvolvimento do corpo, que você tem, por exemplo, a parte que desenvolve o cérebro, a outra desenvolve o corpo. Então, você tem um indivíduo, por exemplo, que a gente chama do viscerotônico, que ele é grande, ele tem os ossos largos, então ele precisa arrumar um tipo de exercício que ele possa fazer. Agora, os exercícios que vai mexer com a parte aeróbica é bom para todo mundo. E o exercício de musculação é bom para a pessoa depois de 50 anos. Porque senão o esqueleto dele os músculos não vão segurar o esqueleto. Uhum. Então, mas é uma musculação dentro do nível, que não é para ele desenvolver os músculos né, tipo que a academia faz, é dentro do nível para ele se manter funcionando. O mais importante no caso seria ele manter a saúde das pernas, que carregam o corpo. Né? É onde é que está a maior quantidade de músculo e a maior quantidade de ossos do corpo, pelo menos 50%. Senão ele não consegue se manter. Então, o exercício ele tem essa finalidade de ser organizado de acordo com a natureza, com o tipo e o temperamento da pessoa, né? Trabalho e tudo mais. Sim, e aí vem a meditação com essas basezinhas aí prontas. Meditação aqui, Osmar, tem você dá alguma sugestão para o pessoal que quer deixar essa mente aí nesse mundo de agora, ainda mais que aí a gente já começa a entrar ali já no software ali, né? Está no hardware ali, mas vamos botar a meditação ainda, o software, porque é a questão de você cuidar da respiração ainda, né? E ela já vai ajudar nessa conexão com o software lá. Você tem alguma sugestão para a turma aqui do Zcast aqui para a melhor forma de meditar, o horário de cada um, é um tempo específico, começa como? Para quem está começando hoje, assim, como seria que já está cuidando ali do seu exercício, que já está se alimentando, que já está dormindo bem e quer trabalhar um pouquinho essa parte da meditação aí. Primeiro, né, antes de você falar o passo a passo da meditação ali, como seria na prática, a gente gosta muito de pegar as ideias aqui na prática, né? Sim. Mas, assim, você deu uma colocada aí, mas os pontos principais da meditação no sentido do hardware, de cuidar do hardware, qual que seria essa... Sem dúvida nenhuma, seria a respiração e a conversa com o corpo. A pessoa, sob o efeito de ansiedade ou depressão, ele altera a respiração. E acontece, então, que a quantidade de ar que ele coloca para dentro não é suficiente para poder sair as toxinas da célula. Então, um exercício assim de meditação seria o trabalho de cada um. Não precisa de entrar numa escola de meditar, não precisa estudar, basta a pessoa procurar o seguinte, a meditação ela vai procurar silenciar, respirar profundamente, e aí entra um exercício muito importante, que é conversar com o corpo, que é uma coisa que parece assim meio abstrata, mas vamos supor, olha um exercício interessante de meditação. Imagina que você deitou, sentou num lugar tranquilo, respirou bastante, aí de repente você começa a criar uma imagem. Você vai caminhando então por um caminho assim agradável e de repente você vislumbra assim uma construção, seja uma casa, uma coisa qualquer, você sobe algumas escadas no sentido de subir, de elevar a consciência. E você entra numa sala toda branca. Você quase não enxerga nada, porque está tudo branco, não tem ninguém, não tem móveis, não tem nada. E aí você fica observando aquilo ali, e de repente você vê uma porta e está escrito assim, mistérios. Aí você fala, mistérios, e a porta está assim, você pega, empurra a porta, ela abre. Aí quando você entra naquela outra parte, né, por essa porta, você vê uma fábrica enorme, assim a perder de vista, naquelas sessões, cada um fazendo o tipo de trabalho, e aí você está ali admirado, que negócio é esse? Eu vim parar numa fábrica. Então, chega assim uns serzinhos perto de você e fala, ô pessoal, o chefe chegou, veio visitar a gente. Aí você fala, chefe?
Falei assim, o senhor é o nosso chefe, eu queria saber se o senhor está satisfeito com o nosso trabalho. Eu trabalho em cima, eu faço parte do pessoal do cérebro, então eu estou avisando para eles. Então, cada setor aqui cuida de uma parte, não é? É assim que mantém. E aí você começa a pensar naquilo, daquelas explicações que vai dando, você começa a descobrir que aquela fábrica toda são as partes do seu corpo, são as células, não é? Aí você vê o pessoal dos pés, das pernas, te carrega para todo lugar. Você fala, gente, eu tenho que ser grato a isso aqui. O pessoal do intestino que transforma toda a alimentação, quebrando as moléculas para poder liberar as energias. O pessoal da vista, nossa, eles me fazem enxergar o mundo, a beleza do mundo, que coisa interessante. Os músculos, você fala, poxa, eu tenho que prestar mais atenção em tudo isso. E aí você sai meditativo e promete voltar lá. Eu vou voltar aqui, eu quero saber o que vocês estão precisando, o que eu tenho ingerido, o que eu tenho pensado, o que eu tenho bebido que não faz bem para vocês, que vocês têm que reagir para tirar as toxinas de coisa que eu estou colocando e tudo. Eu não tinha nem pensado nisso. Agora que eu estou vendo vocês trabalhar, eu estou vendo o pessoal fazendo limpeza aí, tá entendendo? Então, quer dizer que eu coloquei essas coisas para dentro. E aí, então, você pega com aquela coisa, você já está meditando há muito tempo, né? Uhum. Isso é meditação mesmo. Você é verdadeiro, você tem um corpo, você é real, o seu corpo precisa de atenção. Você sai dali, volta para a sala. Aí você fica pensativo, mas você sente que naquela sala você não está sozinho, sabe? Você percebe que tem mais alguém ali. E de repente a sua vista vai acostumando naquele ambiente branco e você vê uma pessoa igual a você, assim, muito parecida, mas só que o corpo dele é brilhante. Aí você fala, uai, quem é você? E ele fala, eu sou a sua parte superior, a sua parte eterna, que às vezes fico perto de você, às vezes eu preciso ficar longe, porque a minha natureza é outra, né? Então, eu sou feito de luz, né? Então, eu sei que você luta com muitas energias no mundo, ainda mais nos dias atuais, né? Que existe muita energia trocada, muita violência, muita confusão. Então, eu sei, assim que você consegue ficar tranquilo, ficar no agora, igual você acabou de fazer, que você visitou todas as partes, aí eu posso aparecer para você. Eu, eu sou o seu futuro. Um dia você vai ser brilhante como eu. Bom, se você conseguir fazer um exercício desse, você vai ter uma excelente meditação. Que legal. Chegamos nesse nível aí, eu acho que aí vai para o nível do software, né? No caso a gente já está acessando ali a mente, no caso aí, né? Você está acessando a mente. E aí, Osmar, tem essa questão aí da mente, né? Chegamos na mente, no software. Eu queria até ver contigo, assim, perguntar para você numa situação de hoje, avaliando o mundo que ele está muito cheio de informação. Como que hoje você, não sei se você está pegando muita gente com transtorno de ansiedade. Essa semana, infelizmente, tinha um dos parentes meus próximo, ele entrou num processo de depressão. Aí começou a tomar remédio e tal. E a gente observa que é realmente muito essa questão daquela ansiedade ali, de que ficar prevendo o futuro. E olha que você observa assim, não é uma situação financeira, não é uma situação de saúde, eu falo física, né? Mas é uma situação aí realmente da mente. Aí é mente e emoção, onde que se mistura assim? Porque hoje eu observo que assim, tem muita informação aí. É largar esse tanto de rede social, definir um horário. O que você observa assim, né, hoje nas redes sociais? Eu sempre acredito que tem coisas boas, né? Porque a gente pega aí, hoje no mundo, eu acho que não tem como você ficar fora totalmente disso.
mas eu acho que tem gente que tá passando um pouquinho do limite. Como você está vendo essa parte aí? No consultório também, que você já tá, né, você atende muita gente ali. O consultório é interessante, porque eu consegui, através de interesse de estudo, né, entender que existe uma quantidade enorme de informações extremamente poderosas, no sentido da pessoa internalizar, buscar a sua verdadeira identidade. E aí não é possível você compartilhar tudo isso com as pessoas, embora esteja isso nos livros, tanto de psicologia analítica, como no livro de física, como nos livros de medicina psicossomática, que mostra a origem das doenças, né, a parte emocional, e como também na releitura de obras de arte literária, essas coisas todas, filosofia e tal. Então, aí você tem que conter as informações dentro daquilo que a pessoa produz, dentro daquilo que ela precisa trabalhar. Então, falando sobre o mundo de hoje, nós vivemos uma época espetacular, fantástica, de espetáculo, de duas coisas, de um processo de envelhecimento e destruição e de um processo de renascimento. Então, em 1956, o Jung escreveu um pequeno ensaio chamado Presente e Futuro, que ele chama Estamos vivendo o Kairos, ou Kairos, o momento certo. Significa é agora. Para a transformação dos símbolos e dos deuses. Essa transformação do nosso tempo, foi 56 que ele coloca isso, não é da nossa escolha consciente, mas é o inconsciente do homem que está mudando e ele deverá dar conta dessa significativa mudança se ele não quiser se destruir pela tecnologia e pela ciência. Mas em que a tecnologia e a ciência pode destruir o homem? Criando uma matriz artificial nas plantas, nos animais, no homem, que não tem sustentabilidade. Então, se você olha para uma floresta, então há um processo de movimento onde as plantas elas vão produzindo nas estações as suas flores, seus frutos, as suas sementes, vai apodrecendo, vão nascendo os outros, os animais vão devorando os outros e a floresta continua exuberante para sempre. Então existe uma matriz de uma inteligência constante de sustentabilidade absoluta. Se o homem constrói uma matriz artificial, quando ele modifica as plantas para ela produzir o ano inteiro, as frutas, os legumes, depois modifica os animais para eles poder estar em condições de corte em 40 dias em vez de 8 meses, se ele depois começa a estudar o DNA humano e acha que pode interferir numa série, então essas são as histórias que vai mostrando esse processo de transformação. Só que isso também é uma grande oportunidade. Como que você vai fazer então? Eu vou trabalhar com o processo sombrio, com aquilo que está arquivado no inconsciente, que aparece no sonho, para poder eu acessar os meus talentos, acessar a minha realidade. Mas o que produz essa questão da personalidade, que o material é reprimido por uma defesa da minha própria vida? São as emoções. E aí nós temos emoções de dois tipos. As emoções tóxicas, que são aquelas que te levam à luta, né? Que muitas vezes é medicalizado por causa da ansiedade, por causa da depressão, e as emoções que nós vivemos, as emoções nobres, que é exatamente o que a gente busca hoje. Quando você vê, por exemplo, esse cuidado enorme que as pessoas hoje têm com os pets, e principalmente a relação das crianças com eles, então o sentimento que faz parte não é a emoção é luta, e o sentimento é a criança interior. Então, o ser humano, mesmo o adulto, ele está relacionando com uma parte sutil de sentimento em relação ao animal, em relação à planta, em relação à natureza, em relação ao próximo. Então, mesmo com essa luta que a pessoa busca uma identidade desse mundo, nesse momento, porque ele
mexe no corpo, ele usa roupa rasgada, ele marca o corpo, ele coloca piercing buscando um tipo de identidade para estar de acordo com o coletivo é uma alienação, porque cada um é uma individualidade, cada um é identidade própria. Ninguém pode entrar na identidade própria do outro. Aí então você tem o nascimento, o desenvolvimento de um sentimento. Então, o sentimento é do coração. A emoção é do cérebro. É a questão da luta, é da mente objetiva. Então, a emoção, só uma dúvida pois aí. não. Essa emoção que você fala, ela sempre acontece um sentimento, depois assim, para me entender um pouquinho a questão, para a gente entender a questão da mente, né? Porque como a gente trabalha aqui, corpo emocional saudável, corpo mental saudável, às vezes as coisas meio que se misturam, né? Da emoção vem assim, de um pensamento, vem a mente primeiro, depois a emoção, ou a emoção, depois a mente, ou as coisas podem se interligar? Não sei se ficou claro aí a pergunta. Vou dar um exemplo aqui para tentar exemplificar um pouquinho. Por exemplo, se a gente fala de a pessoa estar num nível de ansiedade, né? A gente está falando aqui num processo de que a gente está trabalhando mentes brilhantes no mundo de agora. Se a pessoa não está conseguindo trabalhar essa mente, e às vezes ela está, vamos pegar um caso específico de ansiedade, ela está com ansiedade. Por quê? Ansiedade porque está sempre prevendo o futuro, porque vai dar errado isso, porque aquilo pode acontecer. Então ela nunca está no presente, ela está sempre jogando na frente. Essa é uma situação onde que primeiro é a mente que funciona pensando isso e depois vem a emoção, ou essa emoção primeiro e depois vem para a mente? Qual que é a ordem aí? A ordem é que esse tipo de emoção tóxica, como você falou, o medo, que não vai dar certo, que eu preciso fazer isso, eu não sou suficientemente bom, aí vem do processo interno que a gente chama de complexo, quer dizer, o material que está dentro de mim, o poder que as instituições, a família, a escola, a religião, a sociedade criou em cima de mim. Então é uma emoção primeiro. Depois ela vai entrar num software na mente. Exatamente. É na mente, no caso, no cérebro. Ela vai produzir essa impossibilidade, não é? E aí, então, você levantou uma questão importante. Isso, dentro da psicologia analítica, é colocada como sombra. Mas aí, se você trabalha com a sombra, ela se torna o quê? O que é a sombra? É o material reprimido, durante anos e anos você sendo educado pela uma afetividade tóxica, abandonada ou não, ou então um projeto educacional de adestramento da criança, sem levar em consideração a sua natureza. Então depois você tem que resolver isso, porque você desenvolveu o quê? Uma personalidade provisória e vai com ela até o final da vida. Mas se você vê que aquele programa, que foi passado para você, ele cria frustração, aí o que você faz? Você começa a entender como é que a mente funciona, igual nós estamos conversando aqui. Aí vem o software. Aí começa a trabalhar o software, o aplicativo. Espera aí, eu posso resolver isso. Então você começa literalmente uma conversa com essas partes que foram reprimidas, que você reprimiu, para continuar vivendo. Então você tem que conversar. Vamos supor, você vai no supermercado comprar café. Aí você chega lá no café, fala assim, eu vou levar o sabonete também. Só tem 2 lá em casa, então a gente gasta 1 por semana. Eu vou levar mais isso. Aí quando você vê esse comprador interno seu, essa preocupação, ele está fazendo você desgastar a sua energia, o tempo. Então toda vez que você vai no supermercado, você vai comprar uma coisa e sai com 10. Por que você não conversa com ele? Aí você fala, você chama ele do seu nome. Fala, Rafael, por que você tem que comprar sabonete? E aí você aprende a conversar com essas partes internas. Elas são acolhidas. Quando elas são acolhidas, elas voltam à energia delas, que estava reprimida, para a sua personalidade. Então, você está investindo um capital que já era seu, que estava desperdiçado. É exatamente isso que acontece. Então, o processo é conversar com essas emoções, não é? Então, como diz o texto, devo ter te mandado,
Tem um livro sobre essa questão, que é o Reencontro da Sombra, né? O Reencontro com a Sombra, né? É um livro organizado por vários autores, os mais importantes do mundo, né? O Reencontro da Sombra. Está esgotado, mas a gente consegue baixar, consegue cópia e tudo. E aí, como que você acolhe essa parte interior abandonada para que ela possa voltar para a sua consciência da personalidade, a consciência objetiva? Bom, aí você vai começar assim, não, eu não vou me preocupar com isso, não. Aí você fala, poxa, eu mandei uma mensagem para o fulano respondeu só assim. Ele respondeu assim ou eu precisava que ele respondesse melhor? Eu tinha expectativa. Se eu tenho expectativa é por causa da minha necessidade. E a pessoa não vai cumprir a expectativa, a outra pessoa, e ela vai provocar uma frustração, eu vou para a luta. Então, esse processo é constante, eu tenho que resolver dentro de mim. Porque aí eu posso mostrar tal como eu sou. Não tem nenhum problema. Eu vou no mercado comprar café, não, vim aqui buscar o café. É o que eu preciso agora. E assim a relação ela vai se transformando. Isso aí vai levar você a viver no agora. Nem na preocupação do futuro, nem no trauma do passado. Não é? Quer dizer, o software ele só acontece no momento presente. Sim. E aí, engraçado, você colocou aqui, né? Mentes brilhantes no mundo de agora. Aí você vai viver no agora. Mas você criou uma perspectiva até diferente dessa frase aqui que eu... Na verdade, essa mente ela só se torna brilhante quando ela está no agora, né, Osmar? Essa que é a verdade. É interessante, né, esse negócio de brilhante. O que é brilhante? Pronto. É o cristal. O cristal, né? Vamos fazer o conceito de brilhante aqui para a gente poder até definir melhor, né? É interessante, porque o cristal foi carvão. Então, com todo o processo, ele virou diamante, rubi, quartzo. Não tem lá o Vale do Silício, lá? Então, o quartzo não é utilizado para a memória dos celulares, dos computadores, dos semicondutores. Por quê? Porque o cristal, ele guarda uma fidelidade com relação à energia que ele recebe. Então, isso é uma coisa interessantíssima. A hipófise, ela vai, então, cristalizando. Quando você estuda a hipófise, encontra microcristais de cálcio na hipófise, ela vai reproduzindo uma parte. Então, tem, inclusive, Vamos só para o pessoal aqui do Disquete aqui. A hipófise fica onde e qual que é a função dela? Desculpa. Pois é, aí é que tem que tomar cuidado, porque a proposta é eu falar das coisas práticas. Para o pessoal entender onde está a hipófise. A hipófise é uma glândula pequena do tamanho de um caroço de azeitona, ou se tanto. Ela tem 7 divisões, essas 7 divisões ela cuida de 7 glândulas endócrinas, e a relação do nosso corpo, da nossa mente, com a parte exterior, quer dizer, o que nós recebemos e trocamos o tempo todo. E aí cada parte da hipófise, ela está bem no centro da cabeça, na frente de uma outra glândula que fica na frente, mais ou menos, atrás assim, do córtex frontal, que é a pituitária. Então, a combinação delas produz um líquor, que a gente chama de líquor encéfalo-raquidiano, que vai correr pela medula. Ali que está a nossa identidade primordial. São os átomos primordiais da criação. Então, aí, as pessoas que estudam chakra, que fazem a yoga, eles vão organizando. E aí a medicina chinesa vai vendo onde é que passa os meridianos, vai colocando aquelas agulhas para poder redirecionar. Você pode fazer isso tudo com a mente. Entende? Quando eu falei que você vai lá naquela sala branca, entra naquela porta e vai conversar com a sua fábrica interna. Gente, eu vim aqui conversar com vocês, precisar ver o que vocês estão precisando. E quando que ela cristaliza, hein, Osmar? Você falou assim, aí essa glândula, como que você falou o nome? A pituitária que fica na frente e a hipófise que fica atrás, né? Hipófise. A gente está falando de mentes brilhantes, né? Que do brilho aí entrou nessa parte da hipófise,
dela cristalizar. Cristalizar é uma forma de, né, de se abrilhantar, vamos colocar no raciocínio que a gente estava. E quando que ela começa a se cristalizar nesse sentido de se tornar mais brilhante? É quando essa consciência começa a surgir, ela começa a cristalizar quando você começa a entrar em contato com a sua natureza, quer dizer, eu estou dentro de um processo material, de um corpo, lidando com as necessidades de tudo isso, achando que eu sou o meu ego. Eu não sou o meu ego. O meu ego é criado por essa parte principal. Então, onde é que está isso aí? Aí colocaram o nome de Deus, que é o Criador. Mas Deus está em todo lugar. Ele está na água que você bebe, ele está no caroço de feijão que você coloca e nasce. Ele está em todos os lugares. Então, se ele está em todos os lugares, eu só posso encontrar ele em todos os lugares se eu tiver uma coisa semelhante, encontrar dentro de mim. Aí, então, ele é esse cristal que é a mistura das duas energias cósmicas, de luz e trevas, que transforma numa terceira. Então, a ideia de Cristo, da cristalização, da cristificação, é a ideia: eu não sou nem a luz pura e nem sou a sombra pura. Eu sou um agente de união disso aí. Quem faz isso é o coração. Agente de união de energia. Aí vai dar as polaridades principais, que é o consciente, o inconsciente, o masculino, o feminino, eternamente. Então, o universo vai caminhando em matéria e antimatéria, em transformação e criação o tempo todo. Né? Essa hipófise, ela, quando você fala cristalizar, ela literalmente cristaliza? Assim? Ela literalmente cristaliza. Por isso que eles começaram a estudar esses cristais de cálcio, né, que vão reproduzindo na hipófise. Também no ouvido médio, esses cristais de cálcio são responsáveis pelo equilíbrio. Quando emocionalmente eu tenho um desarranjo emocional grande, aí então eu tenho aquilo que eles pensam que é labirintite. Mas, em geral, não é nada de labirintite, é que os cristais de cálcio do ouvido médio saíram. Eles são organizados pelo globo ocular, eles são pelos olhos, né? Por causa dos nervos que ligam a ele. Então, você pode encontrar no Google uma coisa que chama manobra de Epley, que é um exercício que dura 5 minutos e você tira aquela tonteira. Mas como que a tonteira aparece? Aquela coisa da pessoa. Bom, ela aparece quando você... o centro de gravidade seu, ele altera. E esse centro de gravidade é mantido por esses cristais do ouvido médio. Bom, aí você está no carro e está lendo, aí seus olhos começam a balançar. Você está no carro, está olhando. Aí começa você a olhar... Então você desarticula isso, desarticula esse equilíbrio. É preciso voltar no lugar. É deitar, por exemplo... O exercício é muito fácil. E ele produz uma coisa que parece milagrosa, que você sai daquilo ali. Senão, você vai ser tratado com um monte de medicamento e passar durante algum tempo, né? Uhum. Isso é feito... Tem gente que precisa fazer isso toda semana. Porque se procurar o médico, ele vai lidar com o sintoma. Ele vai te dar remédio para o sintoma. Ele vai te dar remédio para o enjoo, para vertigem e uma porção de coisa. E aí Essa é a questão do cristal. E aí, justamente, entra na parte da mente, né, que a gente está falando, né? Se você transformar essa mente, tanto de situações onde você pode vencer, você falou da questão do labirintite aí, né? E trazer ela para o mundo de agora. Então, assim, o tema ficou até mais abrangente aqui, né? Porque quando você traz essa mente no mundo de agora, então a ideia que a gente tinha que era mentes brilhantes no mundo de agora, como é difícil você conseguir atingir essa mente brilhante no mundo agora devido a tanta de informação. Mas no final das contas você tem que vir para a base, se concentrar, viver o agora para você transformar essa mente de forma brilhante, né? Exatamente. Mais ou menos essa ordem. Você tinha que fazer um exercício de vez em quando assim. Eu não vou fazer nada. Aí você chega no shopping, tem aquelas pracinhas, aquelas poltronas, você senta ali, fala assim, eu não vou fazer nada. Pronto. Ou você vai para o parque e fala assim, não vou fazer nada. Não, Rafael, você tem que fazer isso. Então você fica num movimento que eles chamam assim, que é a corrida dos ratos, naquele livro lá do Pai Rico, Pai Pobre, né?
Quer dizer, você fica o tempo todo correndo atrás de você mesmo, né? Para, encontra contigo. Onde você vai? O que você está fazendo? Por que você está aqui? Então, essas questões todas, elas vão levar numa questão primordial. Qual que é realmente o objetivo da vida? Qual que é o objetivo da vida? Ué, se a gente está falando da mente, é cuidar da mente para desenvolver uma consciência interna da minha realidade, da minha identidade. Então, isso você vai encontrar numa série de representação de arte, da parte científica e tudo. Como aconteceu, por exemplo, quando o Michelangelo ele esculpiu lá o Moisés, que ficou perfeito. Diz que ele deu uma martelada no joelho da estátua. Fala, Moisés. Porque ficou perfeito. Aí perguntaram, mas como que o senhor esculpiu isso? Eu falei, eu não esculpi nada. Eu vi essa imagem aí dentro da pedra e tirei a pedra que estava de volta. É uma história semelhante, acontece na mitologia com a Galateia, né? Então ele esculpiu a Galateia com a imagem de uma mulher tão perfeita que ele pediu a Afrodite que desse vida a ela. Quer dizer, são os olhos dele. Quando eu olho para você, olhando em você a sua parte mais perfeita, eu encontro a sua parte perfeita. Mas se eu começar a analisar quem que você é, que altura que você tem, que cor que é, o que você faz na vida, eu só vou encontrar seus papéis. Então eu tenho que ter essa capacidade, mas essa capacidade eu adquiro se eu olhar para mim e encontrar a mesma coisa, né? Encontrar a minha verdadeira identidade. Então a mente, ela é cada vez mais poderosa de acordo com o que eu consigo entender o que ela é, né? Nessas duas direções. Então eu tenho que ser habitante de dois mundos. Eu vou viver o papel da mente lógica, do estudo, do conceito das coisas, do meu trabalho, dos meus papéis parentais, sociais, institucionais, e depois eu vou viver o outro papel no mundo interior, que é só meu. Nesse sentido, eu sou habitante de dois mundos, das duas coisas. E nós somos todo dia, quando você dorme, né? Aí é que vem a revelação do sonho. O que é o sonho? Bom, tem uns 5 tipos diferentes, mas geralmente o objetivo é o seguinte, ele fala assim, ô Rafael, olha aqui como é que está a situação aqui. Olha, você está andando com a bicicleta com o pneu furado, mas a bicicleta o que é? O que eu desloco é a minha personalidade. Pode ser um carro, pode ser um ônibus, aí é coletivo, eu não estou dirigindo. Pode ser um trem, você é muito pesado, você só vai numa linha reta, você só aceita a coisa que você acha que é. Então, cada vez que a simbologia do inconsciente mostra essas imagens que são o cenário e mostram o enredo, ele está dizendo assim, Rafael, olha como é que estão as coisas aqui dentro. Aí acontece eu tive um pesadelo, eu sonhei com terra arrasada, eu sonhei que estava voando, eu sonhei que não conseguia. É muita coisa, então eu preciso entender quais são os símbolos. Eu vou aos poucos entendendo. Quando eu entendo um, ele fala com o outro, ele mostra outro. Eu entendo aquele, ele mostra outro. E assim eu vou guardando, eu vou dominando, vou assim, tomando posse da minha realidade. É exatamente o que acontece. Não, e aí nós estamos falando da mente subjetiva, né? Da mente subjetiva. Essa construção, e você trabalhar esse inconsciente que você falou ali nos sonhos, que você vai trabalhando essa mente subjetiva, para gerar mais consciência que você falou ali, para você saber o nosso papel aqui. E quando você chega num nível que você descobre isso, qual que é o próximo nível ou não tem mais próximo nível? Você tem um sentimento de plenitude. É o sentimento, tá tudo certo. Choveu, tá bom. Não choveu, tá bom. Tá tudo certo. Que bom. Então é um sentimento de alegria, sem aquela euforia de nenhum acontecimento. Tá tudo certo. Não tem nenhum problema.
Não, eu estou entendendo por causa de que isso aconteceu. Está acontecendo por causa disso, então está certo, é justo. Você entra num sentimento que ele começa aos poucos a acontecer na sua vida. Você olha para a sua vida, né? Fala assim, poxa, caramba, eu parti lá de uma lojinha que eu tinha, eu comecei a trabalhar, fui atrás das pessoas, fui atrás disso, fiz curso. Nossa, que coisa interessante. Eu hoje dou emprego a um monte de gente, eu pago material eu pago aluguel, eu pago. Nossa, como é que eu sou importante, não é? Eu consegui gerenciar e produzir coisas com a minha inteligência, com o meu esforço. Aí você está vendo o outro lado disso. Tem gente que vem aqui trabalhar para você, compra mantimento, paga o colégio dos filhos, paga o aluguel, paga o telefone. Caramba, olha só que coisa importante. Então, você vai ficar fazendo conta de, quanto que eu ganhei? Bom, então, existe gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Não tem mais nada, porque eles ficam acumulando coisa. E acumulando. Você pode acumular, porque as coisas são infinitas. A natureza, ela é generosa por natureza. Você vê a produção da semente, dos peixes, dos animais e tudo. Existe uma abundância natural. Mas aí a pessoa não pode, por exemplo, nessa linha que você falou aí, que a gente, né, estamos falando já numa mente abstrata ali, mais consciente. É porque quando você pega, Osmar, a gente está falando um lado material, que é essa base, que a gente está trabalhando base aqui, né? Corpo mental saudável. Mas vamos subir um nível a mais, um corpo mais elevado aí. Quando você pega esses grandes homens, cara, uma coisa que eles não têm é posse. Se você Sim. pegar um Cristo, um Buda, lá do hinduísmo lá que libertou a Inglaterra, Você está falando Mahatma Gandhi? o Gandhi. Então, ou seja, os caras fizeram, sei lá, uma coisa tão grandiosa. O próprio Chico Xavier também, que também é uma pessoa Sim. que ajudou muita gente, e na parte da Igreja Católica teve aquelas Madre Teresa, né? Ou seja, assim, eu acredito que o nível de consciência das pessoas tem outro nível que elas nem... Aí tem alguns que colocam Salomão, eu não sei, eu nunca estudei muito uma questão, né, de Salomão, se ele tinha muita posse, aí o pessoal usa muito essa parte né, da parte trabalha muito com a parte financeira ali, né, e aí usa muito para uma situação de que ele tinha muito dinheiro, tinha muitos reinados, tudo, mas eu vejo assim, aqueles níveis de consciência mais altos, né, no caso, eles chegam sei lá, num patamar onde que essa mente consciente, cara, não sei nem, assim, eu não consigo nem ver Cristo andando de Ferrari, entendeu? Tendo um patrimônio, assim, não consigo ver isso, assim, ele importa para isso, eu poderia ter e ajudar mais gente. Qual que é essa relação? Se ele ajudasse todo mundo ficava perdido dentro da matéria, entende? Então, o que acontece é o seguinte, é a questão que, por exemplo, o Swedenborg chama de providência divina, né? Que é o livro que ele escreve sobre essa questão. Isso acontece o tempo todo. Agora, tem um texto do Livro Vermelho, eu escrevi sobre essa parte, que é quando a pessoa entra nisso que você falou aí, que ele não está ligando pelas posses nem nada, ele entrou em contato com a parte que nós não falamos aqui, porque o que acontece da análise do conceito disso é que é a alma. Então, quando ele está em contato com a alma, aí ele anda pelo coração, ele não anda mais pela mente, né? Então, a dificuldade, por exemplo, do Novo Testamento foi exatamente explicar isso. O que é ser criança para entrar no reino? O que é reino? Não é? Então, o que é a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória? Eu vou pegar nesse ponto aí, Osmar, porque eu acho que tem muita gente, não sei, usando esse tipo de situação na internet, eu me incomodo um pouco, vou ser sincero, não sei, queria a sua opinião. Mas esse lado muito, assim, vamos dizer assim, usando livros, a Bíblia mais especificamente, porque a gente vamos dizer assim, uma sociedade mais cristã, né, ali na parte das histórias do Evangelho, do Novo Testamento, e colocam riqueza, muita parte material envolvida com esse processo, né, de dinheiro, e aí coloca muita parte
eu até coloco assim meio que espiritual mesmo, assim, no sentido misturando as duas coisas, né? Que ter dinheiro é abundância espiritual e que, sei lá, eu acredito que também possa ser, mas eu não sei, eu acho que o viés maior é isso daí. Onde que está se confundindo essa mente aí da consciência realmente mais elevada por uma situação onde que você está levando para um lado mais material, de posse, e as pessoas, eu acho que elas estão meio fazendo uma confusão com esses dois lados aí. Isso é por causa da estrutura que administra a mente como um todo, que a gente chama de psique, que é um programa. Então, o ego, que é a parte da personalidade, ele vive de uma relação material, né? De uma relação de conceito, de valor que está dentro dele. Então, ele não consegue sair dessa ambivalência, dessa paradoxidade, que ele é paradoxal. Quanto mais ele acha que sabe, menos ele aprende. Porque tudo que ele escuta de novo, inclusive as coisas que eu estou dizendo aqui, a pessoa ela pode, se ela tem um outro conceito, ela quer colocar dentro do conceito dela. Então ela não vai perceber o que eu estou dizendo, ela vai dizer, amor, esse cara está falando bobagem. Então é exatamente assim. Então o Novo Testamento, da forma com que ele está colocado, ele está misturado com o poder do judaísmo. Então os judeus estão esperando o Messias até hoje, né? E o que aconteceu quando apareceu lá um camarada que curava, que falava das coisas, falava do Pai, que era a lei universal, que cuidava de tudo? Ué, esse cara ameaçava o ego deles, né? Porque eles acreditavam que se queimasse os passarinhos, né, e outros bichos, ia ser pago ia ser pago os pecados dele, porque Jeová castigava, colocava peste, colocava isso, entende? Então aquilo dava poder ao Sinédrio, aos sumos sacerdotes, como acontece até hoje com qualquer tipo de instituição que guarda aí, seja ela qual for, time de futebol, política, toda ela faz um trabalho para poder manter o poder de quê? Do ego, não é? Então, nós temos que entender que o ego ele tem que ser o agente da individualidade interior. Ele não vai perder o poder dele, não vai perder a riqueza dele. Mas se ele não tiver também, não tem problema, não vai faltar absolutamente nada. Então, tem uma relação entre a alma e as coisas. Quando a alma da pessoa está nas coisas, ele não tem alma. Mas quando ele tem alma e não tem as coisas, também a alma vai reclamar da possibilidade de estar vivendo. Então, há uma ambivalência nisso para ser entendido. Então, busque antes o reino dos céus, que tudo mais será acrescentado. O que é reino do céu? O reino do céu é a mente, não é? Só pode ser, porque, como diz William Blake, né, o idiota não entra no reino do céu, por mais santo que seja. Se for o reino do céu, tem que ser um reino de sabedoria. Então, se o indivíduo foi fervoroso, rezou a vida inteira, fez jejum, celibatário, quando chega no céu, o que você fez? Eu não fiz nada. Eu só jejuei, eu só rezei. Então você não sabe como é que funciona a lei da evolução. Eu acho que nem para o inferno você serve. Foi a história que ele conta sobre essa questão toda do existencialismo. Entende? Compreender isso, eu posso te mandar a cópia desse material. Eu escrevi sobre essa questão, a alma e as coisas, que está lá no Livro Vermelho. O Livro Vermelho foi publicado 50 anos depois da morte do Jung, que ele mostra essas coisas. Depois que ele saiu no Brasil em 2009, começou a escrever vários livros sobre isso. Os cientistas começaram a escrever, né? Tem um ponto aqui, Osmar. O assunto é vasto, né? A gente vai falando e... Não, Pedrão, vai falando, o negócio vai... Tem um ponto que eu queria te perguntar. O que interfere para o bem e para o mal em nossa mente? A consciência, não é? À medida que você... Vamos falar de uma consciência lógica. Você estudou como é que funcionam os negócios para você poder montar a Digital Connect. Você foi crescendo, cada vez você
achou que precisava de alguma coisa e tudo. Então, você foi adquirindo uma consciência lógica melhor. Foi procurando pessoas, fornecedores, você procurou, inclusive, os concorrentes, você procurou entender o mercado, você trouxe mais pessoas, tá certo? Então, você chegou agora a 40 e poucos anos, na passagem do meio. Quer dizer, agora eu quero saber como é que funciona, porque eu tenho 3 filhos, eu tenho uma história, eu quero deixar para eles uma facilidade melhor do que eu tive. Não posso fazer por eles. Então, eu vou desenvolver um outro nível de consciência. Eu quero saber o que eles estão aprendendo na escola, eu quero saber como é que eu trato eles em casa, eu quero saber o que é que eles querem fazer da vida deles, como é que eu vou facilitar isso. Você começou a trabalhar outra consciência. Quando você chama para poder falar sobre a mente, eu conheci o Osmar há 20 anos atrás, eu estive lá e tudo. Bom, então você está buscando uma outra coisa, você está desenvolvendo outra consciência. Aí eu vou atrás de outras coisas, sair um livro, sair do estudo. Eu também desenvolvi a minha consciência. Entende? Isso acontece o tempo todo, é uma fartura que você nem imagina. Isso é pro lado do bem. E pro lado do mal, essa mente aí? É Netflix o dia todo? É seriado? Pro lado do mal, você fica pornografia, ligado energia. num processo de alienação. A pior alienação que aconteceu no nosso caso são os programas de auditório, né? As novelas e todos aqueles filmes, aquelas porno chanchadas, aquelas coisas todas que a pessoa ficava ali. Aí entrava bebida, entrava comida, entrava uma porção de coisas. Então a pessoa ficava assim, alienada, paralisada, a mente dela não podia produzir nada. Todo dia era a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Chegava domingo, olha, vai começar o programa lá do fulano de tal. Aí ele apresentava assim uma coisa bonita, olha só, trazia as celebridades, né? Quer dizer, trazia as fantasias, sabe? Os meninos ganharam, as meninas ganharam e tal. Então, todo tipo de disputa, existe uma coisa que a gente chama as energias da coreúncio. O esporte também entra um pouquinho nisso daí, Osmar? Com certeza. Com certeza, né? Nossa. Mas praticar esporte enquanto exercício é excelente. Viver do esporte para poder criar um personagem, né? Não uma personalidade, uma personagem, aí vem o seguinte, você vai vender roupa, você vai vender um monte de coisa, não é? Você é uma referência e tal, então o personagem pode ter engolido a pessoa. Você não pode ir no supermercado, você não pode ir mais no shopping, aí você não tem um representante que é o seu agente, você não entra, quase não conta com seus parentes mais, você já mudou de nome, entendeu? Então você se transformou numa celebridade, o que é mostrado no filme O Coringa, né? Quer dizer, o Coringa assumiu aquilo, então ele desenvolveu uma forma de vestir, uma forma de dançar, uma máscara e era o caos. O filme acaba num caos. É muito bem feito o filme, se for pensar. E outros artistas que, quando o personagem assume a pessoa, geralmente morre de acidente ou vive uma vida toda irregular, de passar de uma coisa para outra, né? Se dá com qualquer um. Seria a mente mal, né, Osmar? Seria você trabalhar a mente do lado do mal. Então, você não vê, tem a história aí, por exemplo, de um apóstolo que agora ele perdeu tudo, não é? Um apóstolo aí que, entendeu? Ele enxugava o suor dele com a toalhinha e dava porque aquela toalhinha curava os outros, né? Sabe? Ele fazia as pessoas colocar impressão digital num lençol grande para ele levar para lavar no Rio Jordão, porque os pecados da pessoa seriam onde é que o Cristo foi batizado, né? Então, quer dizer, a mente humana, essa mente da personalidade, essa mente limitada, ela está sujeita a todo tipo de alienação. Então, você fica perdido por causa do programa do outro. Ele vai te usar, você vai permitir ser usado. Por isso que é tão importante entender o que é a mente e desenvolver a mente.
A mente é o que te dá a condição de você evoluir, de você sem ser quem de fato você é, de você viver uma vida saudável, viver uma vida alegre, honesta, né? Cuidando de onde você frequenta. Então você é uma luz para aquele lugar que você vai, para a sua família, para a sociedade, tudo. Agora, você encontra tudo isso dentro de você, a mente é sua. E como desenvolver essa mente, Osmar? Pronto, a pergunta aí para a gente poder. Essa mente. Olha, quem conseguiu fazer isso lá no processo de terapia são as pessoas que trabalhavam com sonho e a imaginação ativa. Então, cada vez que elas entendiam e ia no inconsciente, cada vez que elas liam o que eu pedia para ler, mas é lógico que eu não estava fazendo um curso, elas estavam ali. Elas iam lá, apagavam, passavam uma hora, anotavam os sonhos, entende? Então, ontem eu ainda estava pensando, gente, o que aconteceu com fulano? Eu precisava escrever sobre isso, sem identificar a pessoa, porque ele tirou todo tipo de situação do passado que ele não escolheu, de sofrimento, e chegou lá, encontrou aquela parte que estava parada e trouxe para o presente. Isso tudo da mente, né? Tudo da mente. Se você vê ele falar sobre isso, só tem uma coisa. Ele não desenvolveu a importância disso. Entendeu? Ele deveria, em algum momento vai acontecer, ele desenvolver como que ele se curou. Não fui eu, não foi ninguém, foi ele mesmo. Não é? Ele só dá o testemunho que fala, eu tinha uma dor grande no peito que ninguém descobria. Depois disso acabou tudo. Não é? Então, quando ele viajava nos sonhos e viajava no mundo interior, ele encontrava um menino e colocava fogo em tudo, esse menino. Vivia perdido, era ele mesmo. Só quando você pratica é que você se apropria disso. O camarada vai lá, por exemplo, te conta uma história, uma coisa motivacional, né? E eles são ótimos naquilo porque eles sabem no conjunto o que a pessoa está procurando. Aí eles mostram, eu sei onde é que está, isso é muito fácil. E aí vai gente, mais gente, né? Enche para poder ver aquilo. Eles são um tipo de encantadores. Agora, você não tem nada com quem vai lá. Você não pode chegar lá e dizer, olha, isso que ele está dizendo aí não vai funcionar, senão só vai funcionar se você fizer. Aí você fica esperando. É a mesma história de Deus. Ou outra coisa qualquer, o santo. Isso tudo é uma construção. É uma construção. Você só vai encontrar isso dentro de você. Isso é a mente. É uma mente poderosa. E deixa eu perguntar, essa mente poderosa, você falou dos sonhos aí, da imaginação ativa. Para a nossa turma que está, né, escutando e que ela não tem esse nível de consciência que, né, ou às vezes de buscar um profissional que atua um pouco mais nessa área, como ela faz para poder ela conseguir interpretar isso sozinha? Ou não tem como, ela tem que procurar alguém? Não, ela tem como sim, porque, por exemplo, quando eu fiz o trabalho da criança interior, eu me surpreendi, porque mesmo no primeiro dia, quer dizer, o sábado, eu fazia isso com 12 horas, 8 no sábado e 4 no domingo, mesmo depois do processo de relaxamento, um monte de lembrança de pessoas vinham ali. Quer dizer, eles lembravam de uma surra que tinha tomado, de uma rejeição que tinham sofrido, às vezes de um abuso violento. Você está entendendo? Então aquilo estava paralisado, era uma coisa tóxica. E aí então foi quando depois eu encontrei o Dr. Hollis, que ele escreve isso na passagem do meio, na página 16, 17 e seguinte. Sabe? Então ele fala, quando a criança é oprimida, ela vivencia a imensidão do outro, o grande outro, o pai, a mãe, o professor, o sacerdote, explodindo até das suas frases fronteiras. Por não perceber, por não possuir uma capacidade de compreender o problema do outro, ela age de uma maneira, então, ou agressiva ou então tímida. Quer dizer, ela fica na dependência e ela é obrigada para sobreviver isso aí. Então, a primeira coisa que você pegar um grupo,
A primeira coisa que eu nunca vi nada mais poderoso é desenvolver um programa da criança interior. Aí você vai ouvir história, porque na hora que um começa a falar, o outro sabe que está na mesma situação, ele adquire a capacidade de falar. E aí, se ele fala, ele é abraçado. Você está entendendo? Ele é compreendido, porque o outro também tem o mesmo problema. Então, o programa da criança interior é uma coisa bem feita, porque tem muita gente fazendo que não sabe o que está fazendo. Né? Não estudou, não tem nada disso, não entende essa parte. Por que a criança interior? A criança tem alegria, falta de interesse de manipulação de qualquer coisa, uma unicidade constante entre tudo, para ela tudo tem vida, tudo é importante. Por isso que os autores que escrevem sobre a história dos mundos, do nunca, o Walt Disney, os irmãos Grimm, então escreve as histórias das bruxas, das fadas, das princesas, dos monstros que são gentis e interagem com as crianças, interagem com isso. Então só a criança que vê aquilo ali, os outros não vê. Quem imagina se uma criança, por exemplo, de 3 anos, começar a descrever alguém que está num ambiente que você não está vendo? Você vai ficar pensando, olha, eu tenho que levar num neurologista, uma coisa assim, porque ele está desenvolvendo alguma coisa. É assim, quer dizer. Então, a criança não é acolhida dentro da natureza dela. Quando você dá esse material para ela acolher, aí vai depender dela trabalhar, anotar o sonho. Por que eu me interessei por isso? Olha, a quantidade de sonho que eu tinha e as pessoas levavam no consultório com criança suja, perdida, nua, abandonada, chorando. Você está entendendo? Então eu falei, olha, que negócio é esse? Por quê? Então foi aí que eu coloquei a questão para o Dr. Hollis quando eu conheci. Não é? E ele então vai dizer, não, a terapia podia começar por aí se fosse a gente que escolhesse. Aí você pode chegar e falar assim, me fala do seu pai, me fala da sua vida, da infância, o que você lembra? Sabe? Aí quando eu perguntei isso para uma menina, ela falou assim, eu não posso me esquecer, eu tinha uns 2 anos de idade e um dia eu pisei num cocô de cachorro, aí todo mundo ficou rindo. Quer dizer, aquilo estava parado, ela tinha 28 anos, sabe? Aquilo estava parado naquele lugar lá, ela não foi acolhida, ela não sabia o que tinha feito, não é? Então é onde que uma coisa tóxica é colocar, é julgar a pessoa, é praticar a questão da ironia, do julgamento, então tudo isso é muito tóxico, atrapalha. Você quer dizer, eu não sou assim, mas como você não é assim? Você está jogando no outro? Mas, assim, eu vou pegar uns exemplos mais cabulosos aí, porque tudo que a gente está falando na mente, né, a ideia nossa da semana, né, da mente saudável é a gente instigar aqui a turma para poder fazer também coisas práticas. Você falou aí dessa busca da criança interior. Isso é. Mas quando que tem um trauma assim tão pesado, tipo assim, vou colocar um bem pesado mesmo assim, mas abuso sexual de pais com filhos. Esse foi como que faz para limpar isso? Tem que repetir e ficar vendo o tempo inteiro, é bem mais difícil, eu acredito, do que o exemplo que você deu ali, às vezes você passar um bullying numa situação de você pisar num cocô, quando era criança, você... Tem como desvencilhar isso daí? Eu trabalhei com muitas histórias dessas. E eu só não consegui resolver aquela que as crianças, que a pessoa adulta, já com 40, 50 anos, com família e tudo, ela se achava culpada. Porque a culpa não presta para nada. Ela só presta para destruir. É por isso que se você quiser dominar os outros, você põe culpa neles. Você fez isso, você é pecador, você e tal. Então, o que aconteceu, nos casos que eu resolvi, eu consegui restaurar a história. Em alguns casos, eu reuni a família, desde que a pessoa permitiu. Porque tinha um caso que ninguém sabia, porque na hora que a criança ela foi falar, ela não foi acolhida. Porque muitas vezes, geralmente a mãe, que ela tem a ligação e vai falar, a mãe vê assim, eu não posso abrir esse negócio aqui porque vai criar um problema na família. Então, enquanto você não joga a luz do sol, enquanto você não denuncia, aquilo ali fica paralisado, porque a criança ela não sabe o papel que ela está fazendo.
O adulto convence a ela que ela precisa fazer aquilo. Ela sente que é uma agressão. Então, esses casos são muito levados no consultório porque acontece muito. Por quê? O abusador sempre é uma pessoa de confiança. Sempre é uma pessoa do ambiente. E é lógico que existe ali uma perversidade no adulto que ele está querendo pegar aquela luz da criança. Então, se você vê, por exemplo, num livro e o filme que chama Perfume, é exatamente o que acontece. Ele é um tipo de sociopata que ele quer recuperar aquela infância perdida, aquela história. Então, ele gravou aquilo daquela forma com que ele veio no mundo. Ele nasceu, segundo a história, numa estação de trem, onde é que estava tudo sujo, ele sentiu aquele cheiro, aquelas coisas todas dali, daquele movimento, e ele ficou o tempo todo. Então, a primeira coisa que você tem que entender não é para desculpar o agressor, mas que ele é uma pessoa ferida. Se eu entender que ele é uma pessoa ferida, eu começo a ver. Então, nos trabalhos de constelação familiar, que eu acho interessante no sentido de mostrar o quê? Mostrar o teatro que aconteceu naquele sistema família. Aí você vai descobrir o papel de cada um naquele sistema dentro de uma afetividade construída ou negada. E aí, se você entender que aquela pessoa não dispunha daquela afetividade para poder te identificar, você fala, eu também não preciso. Ele não tinha para me dar. Então, é o que o Dr. Hollis vai dizer na passagem do meio. Muitos de nós tivemos pais feridos que não foram capazes de satisfazer nossas necessidades de carinho e poder. Aonde é que você encontra falha na sua criação? É onde você precisa ser pai de você mesmo. E você pode ser. Aí você vai pegar essa criança e ir lá abandonada e dizer, eu sou seu pai, eu entendo o que aconteceu. E hoje eu tenho entendimento, eu tenho dinheiro, eu tenho filho, eu tenho poder e eu vim aqui te buscar. Né? Agora, é difícil você colocar isso na questão lógica do ego. O ego vai dizer, que negócio é esse? Você vai buscar uma coisa que já passou? Passou nada. O que não está resolvido não é passado, é presente. Entende? E vai aparecer no sonho, tem isso aqui para resolver. O tempo todo tem isso aqui para resolver. Sabe? Então, o que eu tento, quando a pessoa interage no processo terapêutico, alguns até, dependendo, falam, você precisa fazer psicologia, que você vai se transformar num psicólogo de qualidade. Porque tem pessoas que têm aquela facilidade, aquela força, aquela vontade de entrar em contato com o sofrimento e desmanchar ele. E um processo de repetição, mas assim, porque uma situação dessa, a pessoa resolve de uma hora para outra, não? O que você tem no consultório é um negócio que você tem que ir limpando até sumir. Como que funciona assim? Quando tem um trauma assim tão profundo que você bloqueia a mente, você começa a se limitar nesse crescimento, É um passo de cada vez, né? Momento de viver o agora mesmo. É um momento viver sem agora. medo, assim. Então, você tem que ficar trabalhando isso sempre, tem que buscar, voltar naquele lugar de novo, volta naquele lugar de novo. Como que você... Você vai materializando, você vai trazendo para a sua realidade. Poxa, agora que eu entendi, o fulano não é que ele não gostava de mim, ele era uma pessoa perdida, sofrida no processo dele, ele não sabia como é que vivia, ele não sabia disso tudo. Então o programa dele, que me atrapalhou, não atrapalhou porque eu não presto, atrapalhou porque ele não sabia das coisas. Né? Mas aí eu preciso perdoar? Não, eu preciso compreender. Se eu compreender, para que eu vou perdoar? Ele nem sabia o que estava fazendo. É onde é que ele diz, muitos de nós tivemos pais feridos que não foram capazes de satisfazer nossas necessidades de carinho e poder. Carinho e poder é o acolhimento. Não tem nada mais poderoso. Não tem nada mais poderoso do que você acolher as pessoas tal como elas são. Eu achei muito interessante uma frase que eu ouvi daquele ator, não sei se eu te falei nela, se eu te falei, não falei para os outros, né? Eu estou repetindo, que é o Anthony Hopkins, né? Ele fala assim, o que falam de mim não é da minha conta. Eu sou o que eu sou e faço o que eu faço. Não peço nada, mas aceito tudo. Então eu fiquei analisando esse negócio que eu achei interessante. O que falam de mim não é da minha conta, quer dizer, o que as pessoas
me elogiam, me criticam, não muda a minha realidade. Não é da minha conta, né? É da conta delas. Eu sou o que eu sou, eu sei quem eu sou. E o que eu faço, eu me responsabilizo. Não peço nada, não quero que a pessoa seja do jeito que ela acha que tem que ser. Mas aceito tudo, do jeito que ela é, eu aceito. Bom, se você faz isso, você está pronto a acolher qualquer coisa. Se você vai fazer a mesma coisa, não, eu estou só ouvindo, eu estou só te ouvindo. Não é? Então é quando você pergunta à criança, como é que você fez isso? Fala, eu não fiz nada, eu estou só brincando. Ele só brinca. Então por que ele não brinca de aprender? Não é? Como é que uma criança de 5 anos participa de uma orquestra toda solando uma música no piano? Você acha que ela estudou aqui? Não. Aquilo ali vem. Então, você vê a história do Einstein. O Einstein não falava até os 5 anos, até os 9 não era fluente. A criança interior foi preservada. Quando ela explodiu, ele descobriu coisa que ninguém sabia. Levaram 100 anos para descobrir a questão da energia dos buracos negros que chegava à Terra. Ele descobriu em 1916, só foi comprovado porque tinha tecnologia para isso em 2016. Então, onde é que estava a mente? Então, a mente ela é universal. Aliás, a mente universal é a mente da criação. É uma coisa que a gente poderia ter dito, eu falei agora. A mente universal é a mente que abrange tudo. Uhum. Aí um outro podcast aí para a gente falar da mente universal, que aí eu acho que aí já é o macro aí. E para acessar, mas para a gente fechar o podcast, né, esse bate-papo que está super legal. A mente universal, Osmar, como faz para acessar essa mente universal? Puxando a criança interior, é isso? A criança interior, ela pertence à mente universal. Ela é o código-fonte, ela é... E deixa eu só, antes de você falar como chegar nessa mente universal, o que é a mente universal? A mente universal é a mente que criou o universo. Ela abrange tudo, ela abrange a antimatéria, ela abrange a matéria, ela abrange as energias, ela abrange o movimento, a construção, a destruição o tempo todo. Porque ela é o movimento. Então, ela se manifesta quando você está livre para poder, né? Que você não tem necessidades, que você está livre para poder entrar em contato. Um pouco de cada vez ela vai se manifestando. Olha para a natureza para você ver, que você vai ver a mente universal o tempo todo nas estações, na reprodução dos animais, dos vegetais, o movimento que se dá, por exemplo, quem imagina que a Terra é uma nave que voa pelo espaço a 120 mil quilômetros por hora? Você percebe? Nós estamos nessa velocidade. Então, ela nos deu o corpo, ela nos dá alimento, ela nos dá o abrigo, ela nos dá para a gente poder desenvolver o que é a mente universal. Então, o que a gente recebe dela, a gente devolve em qualidade de mente. Ela falou assim, não, eu criei muitas pessoas que foram extremamente conscientes com a natureza, extremamente conscientes, que encantaram com a minha beleza, com o resplendor das águas, com as flores das árvores. Isso é a mente universal. E com as crianças, que é a produção mais evidente, mais clara materialização da mente universal. São as crianças. Muito bom. Isso aí. Estamos encerrando aqui, porque depois dessa explicação aí, só temos que encerrar o DCCast, porque esse papo de mente aqui tem que assistir 1, 2, 3 vezes, papel e caneta na mão. Obrigado novamente, Osmar, pelo bate-papo aí, pela anestesia que você sempre me dá quando você vem aqui. Então, na minha mente. Eu vou te pedir para você passar o contato do telefone, o e-mail, porque se alguém quiser colocar uma questão sobre isso, talvez um sonho que se repete, eu não vou me negar de responder, entendeu? Não é? Pessoal, então obrigado aí, conectados, mais um DCCast, Osmar. Deixa aqui sempre com essa anestesia aqui, que eu fico pensando o dia inteiro aqui na minha mente agora aqui, tá mais saudável. Pelo menos sair com a mente mais saudável hoje aqui com o nosso bate-papo aí. É uma coisa que você pode
pode assim ter certeza que você é um agente dessa mente universal, né? Desde quando a gente se conhece, o que foi que você providenciou para tanta gente faz parte da mente universal. É exatamente isso. Bom, fico feliz de saber disso. Pessoal, um abraço aí, até o nosso próximo DCCast aí. Obrigado, Osmar, de novo. Por nada, eu também agradeço a oportunidade de estar falando isso aqui. Para mim é importante, porque, como diz lá, ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo da cama, né? Tá certo. Então é isso. Um abraço.